E aí, você tá preparado para uma dose de inspiração turbinada? Porque hoje você vai descobrir e desvendar a liderança de um jeito que você nunca viu. Esquece a imagem de chefe, durão e prepare-se para descobrir um caminho humano e eficaz para guiar e motivar as pessoas. Você já se perguntou por que alguns líderes conseguem resultados incríveis sem ficar dando bronca o tempo todo? Como inspirar pessoas a darem o seu melhor com leveza e entusiasmo? Fica ligado que hoje a gente vai entrar em 5 verdades sobre liderança que quase ninguém te conta. Muito prazer, eu sou Simone, profissional de desenvolvimento de pessoas, atuo nesse ramo há 14 anos e se você gosta de conteúdo de desenvolvimento e motivação de forma simples, seja muito bem-vindo. Eu idealizei esse canal para você. Todo o conteúdo que eu posto aqui e no meu Instagram, em todas as minhas redes sociais, é com um único objetivo: de te inspirar e te motivar a levantar daí e correr atrás dos seus sonhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, porque aqui a gente só fala de coisa boa e cresce junto. Bem-vindo ao canal motivacional Levanta Daí. Verdade número 1. A força da empatia. A liderança, ela floresce com empatia. Pensa num jardineiro que cuida com carinho de cada plantinha, entendendo as suas necessidades, dando água na medida certa, protegendo do sol forte. Liderar é um pouco assim. Um líder empático, ele se conecta com a sua equipe de uma maneira humana, buscando entender seus desafios, medos, inspirações. E isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é ser bonzinho, é ser inteligente. As pessoas, elas se sentem mais seguras e elas se sentem muito mais motivadas quando elas percebem que elas são vistas de verdade. Quando elas percebem que elas são respeitadas e quando elas percebem que elas são valorizadas. E você sabia que a empatia libera ocitocina, que é aquele hormônio da conexão e da confiança? É neurociência, é inspiração em líderes que fazem os seus resultados incríveis. A empatia, ela é para ser aplicada e ela não é um sinal de fraqueza. Como eu disse, ela é um sinal de inteligência e humanidade. E a verdade 2, a arte de inspirar como exemplo. Sabe para onde a bússola da liderança aponta? Para ação, não para ordem. Imagina um explorador liderando uma expedição em uma floresta bem densa. Ele não fica só dando ordens de longe. Ele está lá na frente, abrindo caminho, mostrando coragem, mostrando resiliência. Isso é liderar. Liderar pelo exemplo é muito mais poderoso do que qualquer discurso motivacional. A sua equipe, ela observa as suas atitudes o tempo todo, a sua ética no trabalho, a sua maneira de lidar com os desafios, com os problemas. Ou seja, não importa a sua história, você precisa ser a mudança que você quer na sua equipe. E como a gente aprende na psicologia positiva, é importante focar na modelagem positiva dos comportamentos, porque isso influencia a equipe. Cuidado com o que você fala, com o que você faz. E quando você for direcionar a sua equipe a fazer alguma coisa, primeiro olhe para você. Como que você está lidando com essa situação? Aí depois você direciona a equipe. Isso vai pesar muito na seriedade que a equipe vai levar essa informação e que ela vai executar o que precisa ser executado. E a verdade número 3, que poucas pessoas te contam. Você precisa desenvolver talentos e multiplicar resultados. Um líder, ele não cria seguidores, ele cria outros líderes. Pensa naquele mestre que não guarda o conhecimento para si, mas ele investe tempo e energia em ensinar os seus aprendizes, capacitando eles a voarem sozinhos. Desenvolver a sua equipe é um dos maiores atos de liderança. Invista em treinamentos, em mentorias, dê autonomia para as pessoas, dê desafios que façam aquelas pessoas crescerem. Mesmo que você saiba fazer o trabalho, deixe as pessoas fazerem, aprenderem, errarem, porque é assim que você cresceu. Então as pessoas crescem dessa forma também. Pensa na sua trajetória. O que exatamente fez com que você chegasse onde você está? Ou o que fez com que você desenvolvesse e criasse a pessoa que você é hoje? Não foi tapinha nas suas costas, eu tenho certeza absoluta disso. Foram os desafios, os erros e o que você aprendeu com isso. Eles também precisam passar por isso. Pensa assim, um time forte, focado, ele não só entrega os melhores resultados, mas ele também se torna mais engajado e leal. Você se lembra com carinho ou com desprezo das pessoas que te ensinaram, que te desenvolveram, que te mostraram um caminho? Qual é o sentimento que você tem sobre essas pessoas? É esse sentimento que você precisa gerar na sua equipe. E como eu disse, isso não é ser bonzinho. Então coisas difíceis precisam ser feitas. E às vezes parece ruim, mas é bom para o profissional.
E aí a gente chega na quarta verdade, que é a decisão mais difícil com propósito. Ou seja, liderar também envolve decisões difíceis, coisas que você não vai gostar de fazer. Como o momento de desligar alguém, por exemplo, de dizer adeus para alguém da equipe. Imagina uma videira tendo que ter alguns galhos podados para que outros cresçam mais fortes e deem frutos. A gente não faz isso com as plantas? Também é um ser vivo. Às vezes é necessário. Demitir alguém nunca é fácil, mas quando feito com ética, com transparência e com base em fatos, que a pessoa pode concordar ou não com você, mas você tem maturidade o suficiente para saber que está sendo ético e verdadeiro com a demissão que você está realizando, isso é um ato de responsabilidade. E acredite, muitas vezes ajuda o profissional, ajuda a repensar, ajuda a buscar uma oportunidade onde ele possa crescer de verdade, porque a gente primeiro cresce dentro, para depois a gente crescer fora. Não adianta tentar buscar atalhos, porque algumas pessoas que buscam atalhos, elas podem até chegar em algum lugar, mas isso não dura, porque a gente precisa de base sólida, de parceria, de pessoas à nossa volta que viram o porquê a gente cresceu. Senão isso não se sustenta, senão você tem uma liderança ou uma posição vazia. Então saber que existe um momento de tomar duras decisões, de dizer não, de demitir, de interromper, evitar e lidar com conflitos, tudo isso é uma parte importante do seu trabalho. Porque tudo que é difícil de fazer no seu trabalho é o que faz com que você tenha a posição que você tem. Se você não tivesse capacidade de resolver isso, ninguém teria colocado você numa posição de líder. E às vezes você pode nem ter posição de líder, mas você já é bom nisso. Então saiba, liderança não é um cargo, liderança é postura, liderança é decisão, liderança é atitude. Então quando nós falamos de decisões difíceis, quando nós falamos de demissão, nós estamos falando que a chave para você fazer qualquer coisa no seu papel é ser íntegro, é ter clareza, respeito e principalmente foco no resultado, sem passar por cima das pessoas para que isso aconteça. E antes da quinta verdade que ninguém te conta, eu queria pedir, pessoal, por favor, se vocês me ajudarem clicando no gostei, fazendo algum comentário, isso ajuda aqui com o meu trabalho, ajuda a crescer o meu canal e a aumentar essa corrente de coisas boas. Sabe aquele amigo que vai na sua casa, dá 3 tapas na sua cara e fala, vamos lá, vamos porque você é capaz, porque você consegue, porque eu tô junto com você, esse papel que eu quero fazer na sua vida. Porque eu quero que você seja esse papel na minha vida. Estar aqui me motiva a ser uma pessoa melhor todos os dias. Então me ajuda, clica no gostei, não esquece não. E se você gosta de ter uma pessoa que vai sempre estar na sua frente pra te motivar, como uma amiga, se inscreve aqui no canal, que aí a gente vai ficar junto por muito mais tempo. E se você quiser acompanhar a minha rotina, quiser acompanhar tudo que eu posto lá no meu Instagram, que também tem o foco de te inspirar, de te ajudar, de te energizar, eu vou deixar aqui o meu Instagram para que você possa ir lá dar uma olhadinha. Chegamos à nossa quinta e talvez mais surpreendente verdade sobre liderança. Ao longo dessas histórias todas que eu te contei, a gente percebe alguns padrões. A importância de cuidar, de inspirar com ações, de desenvolver o potencial dos outros e até de tomar decisões difíceis com amor e propósito. Se pararmos para pensar no maior líder de todos, aquele que inspirou milhões sem nunca ter levantado a voz em tom de ameaça, mas com força do exemplo, do serviço e do amor incondicional, estamos falando de Jesus. E hoje é Páscoa, por isso que eu tô tão emocionada, porque hoje é o símbolo de uma coisa que eu acredito muito forte, a maior demonstração de amor de todas. Tudo que acontece nesse mundo de ruim, tudo tem um único remédio: amor. É nisso que eu acredito. A sua liderança não se baseava em poder ou em controle, mas em amar e servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ensinou por parábolas que tocavam o coração, multiplicou esperança e enfrentou os momentos mais difíceis com fé e compaixão. Sem entrar em questões religiosas, podemos observar suas estratégias de liderança e observar que eram profundamente humanas e, sem sombra de dúvidas, incrivelmente eficazes. E todos esses exemplos só te mostram que esse tipo de liderança não significa replicar dogmas, mas sim liderar pelo exemplo, investir no desenvolvimento das pessoas e fazer uma diferença significativa na vida delas. E você? Como tem exercido a sua liderança? Qual dessas verdades ressoou mais em você? Deixe o seu comentário aqui embaixo, eu vou gostar muito. Desejo para você uma feliz Páscoa, desejo para você que você levante daí, que você acredite em você e que você trabalhe em você. Porque se você não trabalhar em você, você nunca vai conseguir trabalhar nas pessoas. E trabalhar em você significa também lembrar que amar faz parte de liderar e faz parte da convivência com as pessoas nesse mundo. Porque ninguém vive sozinho. Nem eu, nem você, nem as pessoas que trabalham com você, que convivem com você. E se você vai levantar daí e gostou desse bate-papo, se inscreve pra gente se ver mais vezes, tá bom? Um beijo e até!